Pessoal, vejam essa situação, problema, tá? Que apareceu numa obra aí que eu estou fazendo uma reforma. Então aconteceu o seguinte, o cliente, ele pediu para revestir um espaço zen, segundo a denominação dele, né? Em sua casa. E ele queria que o revestimento fosse feito com pedra miracema e a pedra madeira verde, tá? E ele queria que o perímetro do espaço zen fosse feito com a pedra madeira verde e o espaço interno com a pedra miracema. Só que eu contactei o representante, né, que vende as pedras, e ele só vende por metro quadrado. Então eu peguei nessa ligação aí, pedi as informações sobre essas pedras, né, e aí vieram as informações disponíveis. Então a primeira informação, a pedra miracema, ela mede 23 centímetros de comprimento e 11,5 de largura, e o preço por metro quadrado é R$ 39,90. E a pedra madeira verde tem as mesmas dimensões, tá? Só que o preço dela é R$ 56,00 o metro quadrado. E aí, obviamente, cheguei na obra e fui fazer as medições do espaço zen. E aí estão as medições em metro, tá? Vale a pena fazer uma observação aqui, apenas para no vídeo não ficar muito comprido, eu alterei aqui algumas medições, tá? Porque senão vai ficar mais chatinho de fazer. Mas eu tive que trabalhar com as medidas certas, né? Pode ver, aqui está 2,30 esse lado, e aqui eu coloquei 2,30. Na verdade, aqui esse lado é um pouco maior, tá? E a mesma coisa aqui no 1,20 m, 1,20 m, enfim, existe uma diferença lá no local, tá? Mas só para facilitar as contas aqui, para vocês entenderem apenas o raciocínio, tá bom? Bom, aí o que acontece? Qual foi a pergunta que o cliente me fez, né? Então, quanto o cliente vai pagar na compra das pedras, né? Bom, se o representante só vende por metro quadrado, e observe que a pedra miracema, que é essa parte verdinha aqui, ó, tá no perímetro, tá vendo? Ela foi colocado no seu comprimento, né? Nos 23 centímetros. Então, o que você precisa saber aqui, na verdade, tá? Você precisa saber qual é a área que isso aqui está ocupando, né? A pedra madeira verde e a área da pedra miracema. Então, o que eu fiz a princípio? Primeiro eu peguei a pedra madeira verde, que eu sabia dessas dimensões, e olha lá, ó, calculei a sua área, né? Só que observe que eu já transformei a área, as medidas, né, as dimensões da pedra, já em metros. 23 centímetros, mesma coisa que 0,23 metros. E 11,5 centímetros é a mesma coisa que 0,115 metros. Ao multiplicar isso daqui, eu encontro que a área de cada pedrinha madeira verde tem esse valor aqui, certo? Bom, só que observe aqui na figura, dá uma olhadinha na figura. A pedra, como eu falei, madeira verde, olha lá, piscando, tá vendo ali? Ó? Ela vai ser colocada no sentido de comprimento, né? Então, alguém pode falar, ah, Bara, mas é muito simples, é só você contar quantas pedrinhas vão aqui nesse lado, quantas pedrinhas vão nesse... Só que eu não tenho as pedrinhas, eu não comprei ainda, né? Ah, mas você tem as medidas aqui, que é 23 centímetros, então é só pegar 2,60 m e dividir por 23. Verdade. Aí eu vou descobrir aqui quantas pedras vão aqui. Mesma coisa aqui, ó, pego 2,30, divido pelos 23 centímetros, né, para descobrir quantas pedrinhas vão aqui. Ora, mas para não fazer um por um, e eu sei que isso aqui é o perímetro, então eu vou fazer o seguinte, de uma forma generalizada, vou calcular o perímetro, que é a soma dos lados, né? Então, ficando assim, 2,60 mais 2 vezes 2,30, porque eu tenho 2,30 aqui e 2,30 aqui. Na verdade não era, tá, pessoal? Foi só para facilitar as contas. Mais 2 vezes 1,20, né, porque tem 1,20 aqui e 1,20 aqui também, mais 2 vezes 2,04, que 2,04 é aqui, e se eu somar aqui, ó, 0,50 com 0,80 com 0,74, dá 2,04, e mais 5 que está aqui embaixo. Totalizando, portanto,
18,68 metros lineares é o que eu tenho da pedra madeira verde, tá? 18,68 metros lineares. Porém, observe uma coisa, olha, está piscando lá em preto, ó. 23 centímetros é o comprimento de cada pedra. Ora, então se eu dividir isso aqui por 0,23, que é transformado em metros, isso aqui vai ser igual, obviamente, ao número de pedras que eu vou precisar. Concorda comigo? Então, ao dividir isso daqui, desculpa, você vai encontrar aproximadamente 81,22 pedras, tá? De que pedra? Da pedra madeira verde. Como eu sei, olha lá piscando, que cada pedra verde tem essa área, é só pegar os 81,22 e multiplicar pela essa área. E eu vou encontrar, portanto, que deu 2,15 metros quadrados, o quê? A área da pedra madeira verde. Ou seja, esse perímetro aqui do desenho em verde, que é pedra madeira verde, tá? Que tem 18,68 metros lineares, corresponde a 2,15 metros quadrados. Tá? É o que corresponde. Bom, então já descobri da pedra madeira verde. Só falta agora descobrir qual é a área da pedra miracema, que é essa parte interna. Só que daí o que eu pensei? Para não ficar fazendo novamente as medições todas aqui, eu pensei assim, ó, vou calcular a área total. Ou seja, como se eu não tivesse pintado nada aqui ou colocado, né, a pedra madeira verde e nem a pedra miracema. Ou seja, a figura do espaço Zen, essa figura, área total. Para facilitar as minhas contas, o que eu fiz? Eu dividi essa figura em retângulos. Assim, olha aqui na figura. Ó, eu dividi aqui em dois retângulos, que eu vou chamar de área 1 e área 2, que é esse retângulo menor e esse retângulo maior. E aqui, ó, vou traçar ali e vou dividir mais um retângulo que vou chamar de área 3. Ou seja, a minha área total ficou dividida em três áreas, que seria, então, a área 1 mais a área 2 mais a área 3. A área 1, área de um retângulo, né, base vezes altura, então seria lá 2,60 vezes 2,30. Área 2, base vezes altura também, então seria 2,04 vezes 5. E a área 3, 0,74 vezes 0,80. Calculando a área 1, 5,98 metros quadrados, área 2, 10,20 metros quadrados e a área 3, 0,592 metros quadrados. Somando tudo isso, 16,772 metros quadrados. Tá. Isso é a minha área, o quê? Total. Mas eu não quero a área total, Bara. Eu quero a área da pedra miracema. Ora, a área da pedra miracema seria ou não seria o seguinte, olha lá. A área total menos a área da pedra madeira verde. Sim. Se você pegar a área total e tirar a área da pedra madeira verde, o que sobra é a área da pedra miracema. Tem lógica, não tem lógica? Então, a área total eu acabei de calcular. A área da pedra madeira verde calculei anteriormente, então é só substituir. Olha lá, área total menos a área da pedra madeira verde. Fazendo essas contas, eu descubro então, portanto, que... Opa, volta. Não dá para voltar. Bom, mas já descobri que a área da pedra miracema tem 14,622 metros quadrados. Como eu sei que por metro quadrado a pedra miracema está sendo vendida por R$ 39,90, é só multiplicar. Descubro, portanto, que você vai pagar 583,42 pela pedra miracema e a pedra madeira verde, que tem 2,15 metros quadrados, e eu sei que por metro quadrado é R$ 56, multiplico por 56, 120,40. Certo? Bom, como o programa está pedindo, né, quanto o cliente vai pagar na compra das pedras, é só somar essas duas coisas e você vai ter, então, portanto, 703,82 é o que o cliente vai pagar. Na verdade, ele vai pagar um pouco mais. Porque quando você vai comprar pedras, né, nesse sentido aqui, para você colocar no piso, você tem que considerar as perdas. Quebras, você tem que daí recortar para encaixar. Então você perde muito. Então, normalmente, a gente calcula dessa metragem aqui, que foi uma metragem justa, 14,622, você coloca uns 10% em cima disso, e a mesma coisa aqui no 2,15, coloque mais 10%.
que é para considerar essas quebras e recortes, tá? Daí você vai pagar um pouquinho a mais do que 703, tá bom? Bom, pessoal, isso aqui foi só uma brincadeirinha para mostrar para vocês, né? Que a matemática está presente no teu dia a dia, tá? E nem eu que mexo com reformas e construção, muitas coisas vale a pena você pegar e ter essa noção da matemática para não ficar perdendo muito tempo também, né? Claro que se você perguntar, que eu perguntei para o meu mestre de obras, a conta que ele faz é bem diferente da minha. E digo mais, às vezes até mais rápido. Sensacional, né? Aí eu aprendo com eles e eles aprendem comigo. E assim vai indo. Então tá bom, moçada. Um abraço para vocês aí. Espero que tenham gostado da curiosidade. Um abraço, tchau.